Eu quero falar com vocês nesta noite sobre um tema que para mim, especialmente para mim, é algo que eu tenho lutado constantemente, é algo que eu tenho que me policiar, é algo que eu tenho que buscar do Senhor graça, para que eu não caia, ou que eu não me detenha dentro dessa condição que eu quero falar com vocês nesta noite. E eu quero falar hoje sobre a procrastinação. É um mal que tem impedido muitas pessoas de avançarem de níveis na sua vida financeira, de relacionamento, na sua vida conjugal e principalmente na sua vida espiritual. A procrastinação, para quem não sabe, ela é um ato, é aquilo que você adia, é aquilo que você decide fazer depois, é aquela decisão que você deveria ter tomado agora, mas você pensa, vou jogar um pouco mais para frente, vou deixar para fazer depois, tenho tempo, talvez esse não seja o momento correto de eu fazer isso. Mas quando a gente faz isso, isso geralmente atrasa as nossas atividades. E muitas vezes pode atrasar o propósito e os planos de Deus para a nossa vida. Ele não deixa de fazer, mas que atrasa, atrasa. E ela pode ser causada por diversos fatores. Você pode argumentar comigo, pastor, está me faltando um pouco de motivação, por isso que eu não quero fazer. Ou então você é uma pessoa muito motivada, uma pessoa muito para frente, mas você tem medo de que se você se colocar a fazer aquilo que você precisa fazer, você vai falhar, então você tem medo do fracasso, você tem medo de errar, e tem muita gente que deixa de viver o melhor de Deus, porque tem medo de que quando chegar lá e quando começar a fazer aquilo não vai dar certo. E aí o sentimento do fracasso ou o que a consequência pode trazer, a vergonha, a humilhação, seja lá o que for que você esteja pensando, isso te impede, você fala, não, melhor não. Você está motivado, mas você tem medo de que não vai dar certo. Talvez você esteja motivado, talvez você não tenha medo do fracasso, mas você está esperando aquele momento certo, correto, perfeito, para que as coisas aconteçam. Ou seja, você é uma pessoa perfeccionista. E você só vai agir quando tudo estiver encaixado, quando tudo estiver no ponto, no momento, no instante, na hora certa. Ou talvez você esteja procrastinando algumas coisas simplesmente por falta da gerência de tempo. Veja que eu não disse falta de tempo. Eu estou falando da gerência do tempo. Porque se você parar para pensar, você tem tempo. Mas muitas vezes nós não sabemos administrar essa gerência, ou não sabemos gerenciar esse tempo, e acabamos ficando sem tempo, por falta de administração do tempo. Eu sei que isso é um comportamento normal, é um comportamento humano, e você pode me responder, pastor, isso 99,9% das pessoas passam por isso. É um comportamento humano, e a cada dia que passa, não deveria, mas tem se tornado comum. Agora, a procrastinação excessiva, ela pode levar você a alguns problemas muito sérios. Como, por exemplo, você pode sentir um estresse além daquilo que você precisava estar sentindo. Já não bastasse os estresses que nós temos que passar pela nossa vida cotidiana, agora porque você está procrastinando uma decisão, uma ação, você agora entra num estresse a mais do que aquilo que você já tem carregado. Você começa a sentir culpa. Puxa, deveria ter feito, eu poderia ter feito, eu deveria ter me esforçado, e aquilo se transforma num sentimento de culpa. Não sei, não precisa levantar a mão não, mas já me aconteceu comigo. E a gente começa a sentir a perda de produtividade naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pretende fazer. A sensação de atraso é horrível. Levantou atrasado, correndo para ir trabalhar, no trânsito, e bem naquele momento, todos os dias que você passa por aquele sinaleiro,
está verde, mas naquele dia que você está atrasado, o trem decide passar, trem de carga ali no centro de Framingham, quando eu tenho que passar naquela hora, porque eu estou atrasado. E aquele sentimento de atraso é horrível. E quando eu chego na minha reunião, na empresa, está todo mundo sentado, todo mundo me olhando, e eu estou atrasado, e é horrível. Poderia ter acordado 5 minutos mais cedo. Não ia fazer diferença nenhuma no meu sono. Não, mas snooze. Quando conhece aquela palavra, snooze? E outros problemas. Agora vamos ao que interessa. Quando a Bíblia fala sobre isso, onde que a Bíblia fala sobre isso? E a Bíblia está recheada de versículos, trechos, passagens, momentos, histórias de pessoas que procrastinaram, de pessoas que deixaram para fazer depois e depois pagaram muito caro. Mas eu quero começar falando sobre algumas passagens que a Bíblia nos aconselha e usa um paralelo com isso. Por exemplo, Provérbios capítulo 6, do verso 6 ao 11. Vou ler com você bem rápido. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar. E sabe o que vai acontecer? A pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Esta passagem adverte contra a preguiça. Incentiva a observação da formiga que trabalha arduamente e se prepara para o tempo. Em Provérbios ainda, no capítulo 13, verso 4, a Bíblia diz: o preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Faz uma correlação e confronta o desejo que nós temos muitas vezes com a nossa falta de atitude para que aquele desejo se cumpra em nós. A Bíblia está nos aconselhando. Paulo, lá no Novo Testamento, fala para os irmãos de Éfeso, a igreja de Éfeso, no capítulo 5, verso 5 e 16, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivam, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Paulo já nos aconselhava naquele tempo. Gente, aproveite o tempo que você tem. Não viva simplesmente por viver. Faça o que você tem que fazer. Realize o que você tem que realizar. Fale o que você tem que falar. Mais para frente ele fala para os irmãos de Colossenses, no capítulo 3, versos 23 a 24. Quando vocês fizerem isso, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Dizendo isso, nesta noite eu queria me deter um pouco em um versículo da palavra de Deus, em 1 Samuel capítulo 16, verso 1, em que a Bíblia nos conta a história do profeta Samuel e do primeiro rei de Israel. O rei, quantos sabem o nome dele? O rei Saul. E aqui nós vemos uma palavra de Deus para o profeta Samuel. A Bíblia diz que o povo pediu um rei. Até aquele tempo, Israel vivia sobre o comando da palavra do próprio Deus, através dos profetas, o tempo dos juízes. Mas Israel queria um rei. Samuel escolheu o rei. E a Bíblia diz que ele achou Saul formoso, era grande, se sobressaía dos demais guerreiros, ungiu Saul como rei. E Deus abençoou e corroborou a palavra e a escolha do profeta. Mas a história continua, Saul começa a errar, e Deus rejeita o reinado de Saul e decide tirar Saul do posto de rei de Israel. Mas a Bíblia diz que Samuel começou a procrastinar essa mudança. Em 1 Samuel capítulo 16, verso 1, Deus perde a paciência com Samuel. E diz para ele: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel?
Esse texto nos mostra claramente que o tempo estava passando, e o profeta Samuel, por dó ou por vergonha, porque ele tinha escolhido, estava paralisado, estava estagnado, havia parado no tempo. E por causa dessa falta de ação do profeta, muitas pessoas no reino estavam sofrendo por causa disso. Estavam sofrendo por causa disso. Quantas pessoas estão estagnadas em suas vidas, em algum período da sua vida? Talvez aqui nesta noite, tem alguém que está parado, está estagnado por causa de uma decepção, por causa de uma dor, por causa de um trauma, não consegue avançar, não consegue mudar a página da sua vida, e continua a carregar esse corpo morto, por todos os lugares onde anda, onde caminha, e porque está carregando algo que está apodrecendo, isso começa a contaminar o caminho por onde caminha, começa a contaminar a esperança, começa a contaminar os sonhos, em vez de sepultá-lo e deixá-lo para trás, continua carregando. E essa falta de atitude de mudar, essa falta de atitude de querer algo diferente, em sempre adiar, é o que nós estamos falando aqui nesta noite, nós chamamos de procrastinação. E tem sido um inimigo silencioso que está matando sonhos, esperanças, ministérios, está matando casamentos, está matando provisões, está matando providências. Decidir, irmão, não decidir, não é uma decisão. Decidir, não decidir, é deixar para se posicionar, como eu já disse hoje, depois, quando tudo estiver certo, correto. Mas, na verdade, a gente só está mascarando a nossa falta de coragem de mudar. Porque toda mudança, ela gera uma ação. Toda mudança, ela traz um desconforto. Porque quando a gente decide mudar, a gente precisa renunciar. E quando a gente decide renunciar, a gente precisa escolher. Ou eu escolho mudar, ou então eu fico como estou. Decisões importantes estão esperando por você em 2024. Para decidir fazer aquilo que Deus já determinou para você fazer. Tomar a decisão que você precisa tomar. Falar o que você precisa falar. Quanto mais adiamos, mais acumularemos problemas. Mais acumularemos dores. Mais medos nós vamos ter de encarar as batalhas. Maior ficará a batalha, pelo menos no nosso olhar, porque a gente vai se distanciando do propósito, e essa distância vai criando obstáculos. Maior será o desgaste se você continuar esperando ou o momento certo, ou esperando a hora bater na sua porta, quando você já não tem mais para onde correr, e aí tem que fazer as coisas do jeito que dá. Tudo isso faz, como eu já disse, que você carregue algo morto, e quando você está carregando algo morto, você está enterrando coisas vivas. Você está enterrando coisas vivas, coisas que estão vivas dentro de você. Coisas que Deus colocou dentro de você, para florescer, para viver, para tocar outras vidas, para mudar situações, para mudar a sua família. Você precisa nesta noite, eu preciso nessa noite, me decidir em me comprometer, porque sem comprometimento nada funciona. Então, como é que eu faço isso? E eu vou dizer experiências particulares, próprias. A primeira coisa é decidir. Você não pode decidir baseado no que os outros pensam de você. Você não pode decidir porque alguém está dizendo que você tem que decidir. A decisão, ela tem que partir de dentro de você. Tem que ser algo que nasce dentro de você. Caso contrário, ela não é genuína, ela não é real, ela é apenas algo que você foi mandado fazer. Nós devemos, sim, seguir as orientações, caminhar o caminho que nos está
escrito para caminhar, mas a decisão de fazer isso tem que partir de nós. Você precisa fazer uma escolha hoje. E é o primeiro passo para uma mudança significativa. Sem escolher o caminho que você quer seguir, você vai permanecer estagnado. Josué, no capítulo 24, verso 15, o povo começou a reclamar, o povo começou a dizer, falar mal de Deus, que estavam sofrendo, que Deus não estava atendendo conforme eles queriam que fosse atendido. Sabe o que Josué falou? Pegou a família dele e falou assim, olha, se vocês acham que Deus não é bom para vocês, continue do jeito que vocês estão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa fazer uma escolha clara e consciente na sua cabeça e no seu coração. E é só assim que você vai poder dar um passo decisivo de mudança na sua vida. E você vai ver que quando você toma uma decisão, essa decisão, como eu já disse, vai gerar uma ação. A decisão, ela transforma uma ideia em ação. Esse desejo que você tem, se você se decidir, vai se transformar em ação. Quando você decide, você está se comprometendo a seguir uma direção, com uma intenção, com um propósito, e você começa a ser participante do seu destino, você começa a estar ativo dentro do seu destino. Você precisa escolher.